noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos este programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria avisar aqui aqueles que estão inscritos ou que querem se inscrever para o curso sobre Eric Voegelin, que eu vou pronunciar aqui de 27 de abril a 2 de maio, e procurem obter o seu visto o quanto antes. Agora obter o visto está um pouquinho mais fácil, mas não está tão mais fácil assim. Vocês corram, por favor. Com relação ao curso do meu filho, Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o Gugu, sobre simbolismo e cosmologia tradicional, atualmente nós temos turmas em São Paulo, Rio e Curitiba. Há a possibilidade de fazer também em Porto Alegre e Brasília. Se vocês, então, por favor, os interessados, avisem logo o EDUI pelo telefone 041 9974-4443 ou 041-8884-6993. Também eles estão planejando o mesmo curso de simbolismo e cosmologia tradicional para a cidade de Paranavaí. Então, olha aí, turma, de Paranavaí, as cidades vizinhas, Maringá, Nova Esperança, Cianorte. O telefone é o mesmo, 041-9974-4443. Aqueles que estão inscritos ou pretendem se inscrever no seminário de filosofia, aguardem lá avisos sobre o começo do curso regular de filosofia. Nós não sabemos ainda se vamos ter aulas quinzenais ou semanais. Eu estou optando por aulas quinzenais mais compridas em vez de aulas semanais mais curtas, mas não sabemos ainda. O curso deve começar no fim de fevereiro ou começo de março, no máximo. Então fiquem lá atentos no www.seminariodefilosofia.org. E também quero avisar vocês que o site do Mídia Sem Máscara, que está fora do ar por motivo de mudanças na equipe, um pessoal saiu, vai entrar outro e tal, estão reestruturando tudo, ele brevemente voltará ao ar. E também não se esqueçam de visitar o site da Graça Salgueiro, notalatina.blogspot.com, porque é o único lugar onde você obter, o único lugar do Brasil, presta atenção, o único lugar do Brasil onde você pode saber o que está acontecendo na América Latina. Porque aí a mídia, a chamada grande mídia inteira, atualmente virou show business, é só para diversão, é só para manter você no mundo da fantasia, tá vendo? E criar ídolos populares, etc., né? E vender uma série de serviços ali associados ao jornal, que não tem nada a ver com o jornalismo, só serve para isso, né? Então, o jornalismo virou pura propaganda de si próprio. Quero também chamar a atenção de vocês que, por favor, leiam um artigo no site www.newscientist.com www.newscientist.com. Um artigo chama-se Why Sustainable Power is Unsustainable. Por que energia sustentável é insustentável? Onde o autor, chamado Colin Barras, B-A-R-R-A-S, é um sobrenome francês, mas sujeito americano, explica o seguinte: todos os recursos que existem para criar energia renovável depende de materiais não renováveis, o que é a coisa mais óbvia do mundo, né? Por exemplo, né, as células solares dependem de materiais, né, que não são facilmente renováveis, né? Por exemplo, a energia criada na base de hidrogênio, né, por exemplo, depende de você ter certas enzimas bacteriais, né, que já existem, mas que não tem nenhuma possibilidade de uso em escala comercial ainda, né? E as células de combustível, por sua vez, dependem de platina, que é um material raro, e assim por diante. Você vai falar, olha, esse negócio de energia renovável, isso aí é mito, né? O petróleo ainda sai mais barato e é mais viável do que tudo isso. Então dê uma olhada lá.
Colin Barras, B-A-R-R-A-S. Né? Aqui temos alguns... Olha, para vocês terem uma ideia, desde ontem nós estamos selecionando material aqui para esse programa. Depois que nós selecionamos e jogamos um montão de coisa fora, sobrou aqui 100 páginas de notícias e e-mails. Olha, se eu fosse apenas ler 100 páginas em voz alta, eu precisaria de 100 minutos, que é o cálculo que faz no rádio, mais ou menos uma página por minuto. Então, é absolutamente impossível. Então, aqueles que ficaram de fora, não foi culpa nossa, nós não discriminamos ninguém, é uma impossibilidade física pura e simples. Nós tentamos responder aquele que a gente consegue. Aqui, o Carlos Eduardo Alves de Souza me pede uma atualização sobre essa coisa dos processos que estão correndo quanto à nacionalidade do Barack Hussein Obama. Bom, aconteceu o seguinte, há uma multidão de processos aí circulando, uns na justiça, nos fóruns estaduais, e outros que já estão na Suprema Corte. Até antes da eleição, esses processos eram rejeitados na seguinte base, não chegavam a ser julgados. Eles eram rejeitados in limine, na base do argumento de que o eleitor comum não tem estatuto, não tem standing, como dizem por aí, para questionar a elegibilidade de um candidato. Por quê? Porque ele não é parte prejudicada. Note bem que isso aí nos trata de justiça criminal, justiça civil. Então, vocês não podem alegar um prejuízo. Só porque seu candidato perdeu, isso não é um prejuízo que possa justificar um processo civil. Então, todos os processos foram rejeitados com base nesse simples problema técnico, né? Que é, na verdade, um subterfúgio. Quer dizer, a justiça, o juiz viu aquele processo, ficou aterrorizado e falou, bom, agora quero inventar um jeito de me livrar dessa batata quente. Achou esse subterfúgio e se apegou a isso. Depois que o Barack Obama foi eleito, daí não tem mais esse subterfúgio, porque também tem o seguinte detalhe. A lei exige que o sujeito seja um cidadão americano nativo, ou seja, que tenha nascido no território americano, de pais americanos, para ser presidente dos Estados Unidos. Mas não exige a mesma coisa para ele ser candidato. Então, de fato, antes das eleições estava difícil pegar o homem com base nisso. Agora, depois que o sujeito foi eleito, não, daí o negócio complica. Então, ainda há vários outros processos na fila, na Suprema Corte, e mais não sei quantos nas justiças estaduais. O que me parece o mais viável é aquele feito por uma advogada, Orly Tates, contra o Congresso americano, porque ela alega que o Congresso checou meticulosamente a biografia do John McCain, mas não checou a do Barack Obama. Então isso é obviamente um favorecimento ilícito. Tá certo? Então, note bem, o processo não é contra Barack Obama, o processo é contra o Congresso. Eu quero ver como é que a Suprema Corte vai escapar dessa, vai inventar um subterfúgio para escapar dessa. Mas ainda há muitos outros processos. Isso não vai ficar assim, quer dizer, essa falsificação toda, não é possível, né, manter essa enganação para sempre. Isso é como o Foro de São Paulo. Demora o tempo que demorar, um dia isso vai estourar e todo mundo vai saber a verdade. Eu não asseguro para vocês, eu não estou persuadido de que o Barack Obama nasceu fora dos Estados Unidos, nasceu no Quênia. Aliás, me parece que esse não, a mim, por meu ponto de vista, esse não é o ponto importante. O ponto importante é, primeiro, a ocultação dos documentos, né? Quer dizer, a total falta de transparência do candidato que prometia ser o mais transparente de todas as épocas. E segundo, a obra falsificação de documentos, o crime que eles chamam aqui de forgery. E pelo menos 2 crimes de forgery que tem que ser investigado e tem que ser punido. Pô, como é que é isso? Que é a falsificação da própria certidão, aquela certidão que ele publicou, que a campanha dele publicou, ela, além de em si mesma não ser prova de nacionalidade coisíssima nenhuma, ela está totalmente falsificada. Né? Tem lá o relatório de um cidadão que se assina Ron Polaric, que é um técnico nessas coisas, ele assina com um pseudônimo para evitar risco, mas está na cara que o sujeito entende da coisa. Ele fez um relatório de 200 páginas, que está no blog dele no Town Hall.
né? Vocês procuram Town Hall, que é o site do Partido Republicano, e tem vários blogs associados. Um deles é Ron, R-O-N, Polaric, P-O-L-A-R-I-K. E está lá um baita relatório de 200 páginas que não deixa mais mínima margem a dúvida. E a segunda é a falsificação do alistamento militar. Quer dizer, não é propriamente um alistamento militar, porque aqui o alistamento militar não é... Serviço militar não é obrigatório. É apenas, vamos dizer, você tem que fazer um registro para, no caso de uma convocação, eles terem o seu nome lá. E o sujeito tem que fazer isso entre os 18 e os 20 anos. O Barack Obama fez em 1980. Está lá assinado com a data de 1980. Só que quando você vai ver, o documento foi impresso em 2008. Então, como é que o sujeito assinou o documento 28 anos antes do documento existir? Tá certo? Então, eu acho que esses dois crimes já são suficientes para justificar, não só o impeachment do camarada, mas justifica mandá-lo para a cadeia. Né? Se eu fosse político americano aqui, eu até esqueceria o problema da nacionalidade e atacaria direto nesse ponto, né, do crime de forgery. Só que a justiça aqui é mais complicada do que vocês conseguem imaginar. Quer dizer, no Brasil, você tem lá um único Código Penal, um único Código de Processo Penal, né, e é tudo mais ou menos unificado. Agora aqui não, isso aqui é um saco, a justiça americana é um saco de gato. Para você mover um processo, você precisa ter um promotor que se dispõe a fazê-lo. O promotor não é obrigado a fazer. No Brasil, se tem uma notícia crimes e você entrega lá para o promotor, ele é obrigado a investigar o negócio, senão ele comete crime de prevaricação. Agora aqui não. O promotor pode jogar o negócio no lixo se ele quiser. Então tem que primeiro achar um promotor que queira fazer isso. Né? Então é assim que está o negócio, Carlos Eduardo. Bom, em seguida aqui, o Maurício Marchetti me faz a pergunta. Qual a sua opinião sobre a necessidade da leitura das obras de filosofia na língua original? Né? E tem muita gente dizendo que só assim seria possível estudo sério da filosofia. Fala, em primeiro lugar, isso não é verdade de maneira alguma. De maneira alguma. Né? Quando você chega no ponto em que você precisa consultar os originais, caso os originais existam, porque existem obras onde é importante da filosofia, que você não demanda que são de autoria até incerta, e você não tem certeza de onde veio esse original. Durante séculos circulou um livro chamado Teologia de Aristóteles, todo mundo leu aquilo, influenciou meio mundo, quando foi ver não era obra de Aristóteles, não existe mais nenhuma. Né? Existem até hoje as obras do pseudo Dionísio Areopagita, que foram lidas há muito tempo como se fosse Dionísio Areopagita e não eram. Então, primeiro, nem sempre você tem o original. Né? Em segundo, você veja, um dos maiores comentadores de Aristóteles na história foi Santo Tomás de Aquino, que não sabia uma palavra de grego. Então, um amigo dele traduziu tudo para o latim, e ele lia em latim e escreveu. Claro que tem, vamos dizer, imprecisões. Mas essas imprecisões que tem em Santo Tomás de Aquino não são, vamos dizer, devidas ao fato de ter lido em tradução. Tá certo? São coisas que teriam explicação mais cultural da época. Quer dizer, ele olhou a filosofia de Aristóteles sob certos ângulos que interessavam a cultura contemporânea e que às vezes não são o que interessa a uma época seguinte, então isso naturalmente cria uma diferença de visões. Então, é perfeitamente possível um estudo sério, vamos dizer, mediante traduções. Agora, se você quer fazer não um estudo sério, presta bem atenção à diferença, não é um estudo sério, se você quer fazer um estudo científico, tá certo, do texto, aí você tem que ir para o texto original, aí não tem outro jeito. Agora, isso aí é mais de importância para a história da filosofia do que para a filosofia propriamente dita. Porque se você está estudando Aristóteles, não como aluno de filosofia, nem como historiador da filosofia, mas como filósofo, você está se alimentando das ideias de Aristóteles para as suas próprias ideias. Se você interpretar Aristóteles um pouquinho errado, não tem importância, porque você não está interessado em filosofia de Aristóteles, você está interessado nos problemas de que Aristóteles está tratando. Agora, se você quer reconstituir historicamente o que foi a filosofia de Aristóteles, então, meu filho, tu vai ter que ler no original. E se você está fazendo um meio a meio, como, por exemplo, eu fiz no meu livro Aristóteles em Nova Perspectiva, que era, em parte, um trabalho filosófico novo, e, em parte, um trabalho que se reportava à história da filosofia, ou seja, eu estava
partindo de uma base histórica, né, dos textos de Aristóteles, para enunciar uma nova teoria, e eu acho que se não era de Aristóteles, pelo menos coerente com o que Aristóteles falou, então aí você faz um meio a meio como eu fiz. Meu conhecimento de grego é deficiente. Quer dizer, se eu for ler uma página em grego, eu levo 4 horas e meia, entendeu? Mas eu sei o grego o suficiente para eu ler uma outra frase, tirar uma outra dúvida, pegar a nuance de uma palavra, consultar um dicionário. Isso aí, esse mínimo, eu acho que todo estudante de filosofia deveria ter. Né? Não só com o grego, mas com qualquer língua, né, original de uma obra filosófica importante. Agora, aqui, eu aposto aqui, eu tenho 2 bolas no saco, como todo mundo, 2, né? Eu aposto as 2, e apostaria uma terceira se tivesse, a saber se a maioria das pessoas que falam de Kierkegaard no mundo leram Kierkegaard em dinamarquês. Né? Você acha, por exemplo, que Heidegger leu Kierkegaard em dinamarquês? Você acha que Sartre leu Kierkegaard em dinamarquês? Ora, faça-me um favor, porra. O Sartre, que vive no Brasil, não fala nem português, vai saber dinamarquês? Tá certo? Então, quando o filósofo vem de uma nação que não tem uma presença significativa, né, na cultura do mundo, embora tenha alguns tesouros individuais importantes, ninguém vai aprender aquela língua só para ler o sujeito. Né? Mesmo o russo. Tem um monte de gente, tem discípulos de Nikolai Berdyaev, discípulos de Vladimir Solovyov, nunca leram. Né? Vladimir Solovyov é russo. Eu lembro, o meu mestre, padre Stanislau, lá dos Anjos, né? Ele lia um pouco de russo, porque os russos invadiram a terra dele e ficaram lá durante 50 anos. Então ele falava alguma coisa de russo. Mas mesmo assim, ele indicava várias traduções, inclusive italianas, de Solovyov, e dizia, não, essa aqui você pode... Ele me recomendou um livro, Solovyov, para fazer um estudo. O livro chamava-se A Crise da Filosofia Ocidental. É um livro impressionante. E eu fiz lá um trabalho que era análise estrutural da crise da filosofia ocidental de Vladimir Solovyov. Para você fazer uma análise estrutural, você não precisa ler o original. Porque a tradução não modifica a estrutura, a tradução modifica palavras, nuances, às vezes, de uma frase, uma outra, mas a estrutura não. Então ele disse, olha, você pode se basear nessa tradução italiana e vai dar tudo certinho. E deu. Então isso aí é coisa mais de pedantismo de brasileiro. Tá entendendo? Aqui nos Estados Unidos, as pessoas só leem coisa fora do inglês quando não tem outra saída. Quando, por exemplo, você não tem uma tradução. Não é isso? Então daí o que você vai fazer? Você vai ter que ler no original, pô. Quantas vezes eu não procurei livros importantes e não tinha tradução nenhuma, eu falava, merda, agora vou ter que ler na porra do alemão, que eu levo 3 horas e meia para ler cada página, sofro pra caramba e nunca tenho certeza de que entendi aquela merda. Né? Então, a vida é assim, meu filho. Ninguém pode saber todas as línguas. Bom, o Paulo Silas Diniz faz um apelo aqui. Moro em Roraima e estou muito preocupado com a demarcação contínua da reserva Raposa Serra do Sol e com a consequente expulsão dos não-índios. Você tem razão, Paulo Silas, só que é o seguinte, quem é que é não-índio aí? Eu andei por essa região, todo mundo era índio, você está entendendo? Tem uns índios pelados e outros índios vestidos na cidade, mas olha a cara deles. Você mesmo, eu nunca vi você, mas a possibilidade é de 99% de que você seja meio índio também. Né? Então, existem os índios oficiais que são beneficiados com demarcação de terras, com não sei o que. E existem os índios não oficiais que têm que se ferrar, que é precisamente o caso de todos os moradores dessa região. Né? Eles não podemos deixar isso acontecer. Você tem razão, Paulo Silas, mas acontece o seguinte, que no Brasil não há organizações políticas que possam canalizar, que possam dar voz à maioria do povo brasileiro. Não tem mesmo. Isso aconteceu que essa elite esquerdista que domina o país, eles monopolizaram os meios de expressão política. Esse é que é o problema do Brasil. Ontem eu estava conversando com um amigo americano e eu dava para ele esse resultado dessas enquetes que se fizeram no tempo do desarmamento, com relação à questão do aborto, com relação ao casamento gay. Né? Agora saiu essa pesquisa aí da Fundação Perseu Abramo, dizendo que 99% dos brasileiros, não é que eles são contra o casamento gay, eles são contra o homossexualismo em geral, 99%.
Qual é a conclusão que o governo tira? Né? Que ele tem que mudar a cabeça do povo. Quer dizer, no Brasil virou o contrário. Agora é o governo que elege o povo, porra. Quer dizer, o sujeito é eleito, é posto no governo, né, por uma maioria popular, que em seguida, em vez de ele obedecer essa maioria, não, ele vai tentar forçar ela a querer o que ela não... Em vez de ele fazer o que ela quer, ele quer forçá-la a fazer o que ela não quer. Agora, o governo pode fazer isso. Por quê? Porque, embora a maioria esteja contra as ideias dele, só o governo e a elite, a curriola que está em volta dele, é que tem meios de expressão política. Eles conseguiram criar uma situação muito paradoxal, onde a elite governante está contra a maioria, e a maioria não tem meios de expressão. Essa que é a verdade. Então, por exemplo, se você for fazer pesquisa sobre o aborto, acho que 82%, 83% dos brasileiros são contra. E, no entanto, a coisa vai sendo forçada até passar. Essas leis chamadas anti-homofóbicas, né, que querem botar na cadeia todo mundo que acha ruim o homossexualismo, esses caras acabam forçando. Por quê? Porque eles dominam os meios de produção das leis, você está entendendo? É o monopólio comunista dos meios de produção do poder. Agora, na chamada direita, não aparece um sujeito que tenha culhão, sabe o que é culhão? Não aparece um sujeito capaz de representar a vontade popular, de fazer o discurso do povo, tá certo? Que é a boa e velha moral judaico-cristã, tá certo? É lei e ordem, é bandido na cadeia e assim por diante. Não aparece um cara com esse discurso. Eles conseguiram marginar. Você vê que no Senado e na Câmara, quem vem com esse discurso é marginalizado e considerado louco. Quer dizer, o discurso que é dominante no Brasil, que expressa a crença dominante no país, se tornou, né, anormal e marginal. Quer dizer, no Brasil só tem 1% de pessoas normais. Os outros 99%, de acordo com o entendimento dessa elite, é tudo louco. Nós somos todos marginais, nós somos todos extremistas, nós somos todos exagerados, nós somos todos teóricos da conspiração. E esse pessoal que se diz de direita, se diz conservador, liberal, isso é tudo um bando de capado, porque chega na hora, eles querem adaptar o discurso deles ao vocabulário politicamente correto. Isso não, os direitos humanos, os direitos da mulher, os direitos dos gays. Começa com essa merda toda, que a gente sabe que todo esse vocabulário é empulhação. Não tem direito com isso. Que direito que gay teve na Rússia soviética, porra? E direito que gay tem no mundo islâmico? Tem direito de morrer. E é isso que eles vão fazer. A hora que eles tiverem poder total, vão matar tudo quanto é gay. Ou trancafiar tudo no hospital, como faz o Fidel Castro, porra. E esses pessoal, esses gays, de idiotas, não acreditam nesses porra. Né? Olha. Então, como é que nós vamos fazer isso, Paulo César? Vamos fazer um movimento contra a demarcação das terras indígenas. Então fala assim, mas cadê o dinheiro para fazer o movimento? Napoleão dizia que para fazer uma guerra tem 3 condições. Primeira, dinheiro. Segunda, dinheiro. Terceira, dinheiro. Cadê os 3 itens? Você não tem, porque eles dão, todo mundo só dá dinheiro para o PT. Né? Quer dizer, o PT pode cobrar dízimo dos caras. Ó, é lá um trabalhador da indústria, né? Feito humilde, se inscrevia no PT, dava 20%, 30% do seu salário para o PT e todo mundo achava lindo. Né? Agora, se eu, para manter aqui o nosso trabalho funcionando, para manter esse programa, para manter outras coisas funcionando, eu ponho lá um botãozinho do PayPal, né? Faça uma doação, vai todo mundo dizer, olha, tá pedindo esmola, tá tomando dinheiro dos outros. Porra, não dá. E não é só comunista que fala isso, não. Gente da direita. Essa nova geração direitista que apareceu, com as honrosas exceções de sempre, só pensa no seu próprio bolso, porra. O pessoal tá vindo aqui a fim de fazer um curso de fundraising e fazer fundraising em benefício próprio, tá entendendo? Agora, eu sem dinheiro nenhum, eu contando apenas com o fruto do meu trabalho, com uma ou outra doação que eu recebo de vocês mesmo, né? Eu faço mais do que toda esta gente somada. Você pega todas as instituições conservadoras e liberais do Brasil, elas não têm 1/10 da repercussão que eu obtenho. Você está entendendo? Então é assim, tem os caras que trabalham e tem os que ganham dinheiro.
E é esse o problema. Então presta atenção, eu vou dizer uma coisa para você. Se aparece site ou movimento dito liberal, conservador, tá entendendo? Presta atenção. Se eu não estiver lá, ou se eu não legitimar o negócio, eu vou dizer uma coisa para você, não acredite. Porque vocês me conhecem, sabem que eu sou sincero, vocês sabem que eu não estou fazendo isso por dinheiro, nem por cargo, nem por nenhum. Vocês sabem que eu não puxo o saco de ninguém. Vocês sabem que eu sou totalmente independente desse negócio, eu sou dependente de Deus, quer saber? Meu público é Deus, eu escrevo para Deus, quer dizer, para ver se Deus gosta, se Deus não gostar. Se Deus não gostar, eu estou fodido, mas é o único que eu estou obedecendo aqui, é Deus Todo-Poderoso. Os outros eles vão tudo tomar no cu, tá entendendo? Então, eu acho que, pelo menos a credibilidade da sinceridade eu tenho. Eu não tenho autoridade papal para decretar se é por certo ou errado. Mas a sinceridade eu tenho. E os outros é exatamente o que não tem. Né? Você quer ver? Hoje apareceu um artigo de um fulaninho chamado Matheus Soares de Azevedo. Eu conheço esse cara há muitos carnavais. Falando mal do Opus Dei. Falar, a Opus Dei também, para mim, a Opus Dei é um bando de boiola. Não fazem absolutamente nada, tá entendendo? Ficam lá, fazem aqueles retiros, rezam e tal, e de vez em quando, né, mandam escrever algum artiguinho muito frouxo, muito bem educadinho. Tá? Daí aparece o tal do Matheus Soares falando contra a Opus Dei. E dizendo, não, a Opus Dei tem muita coisa secreta, eles gostam muito de negócios segredos. Olha, porra, o Matheus Sampaio é membro do Matarica. Sabe o que é uma Matarica? Organização Secreta Islâmica, porra. E vem falar do segredo dos outros. Quer dizer, ele é um cara cristão que secretamente segue a orientação do sheik muçulmano. Isso aí vai fazer 30 anos, porra. E vem falar do segredo dos outros. Ô, Matheus, vai tomar no olho do seu cu, porra. Eu não devia nem falar de você, porque você é um bostinha. Mas me mandaram esse negócio aqui. O que você acha disso? Eu acho que isso aí é o seguinte, não estou discutindo a sua ideia. Eu estou apenas dizendo que é fingimento. Não estou dizendo que você tem razão, não. Às vezes, para fingir, também tem razão. Se eu falo uma coisa por hipocrisia, o conteúdo daquilo pode ser até verdadeiro. Quer dizer, o que você fala da Opus Dei não é falso. Falso é você. Está entendendo? Então, não adianta tu dizer isso. Agora, e eu? Eu estou ligado aqui, secretamente aqui. Não estou ligado secretamente a bosta nenhuma. Tá certo? Aqui não tem nada para esconder, você está entendendo? Aqui o pessoal sabe o que eu faço, sabe de onde vem meu dinheiro, e sabe que eu não tenho compromisso com organização política de espécie alguma. Já dei meu apoio para alguma. Uma vez, vou contar uma história para vocês. Uma vez o sujeito me ofereceu R$5.000 para escrever 2 artigos em favor do partido dele. Não vou dizer nem que partido que é. Eu falei, mas meu amigo, se o seu partido estiver fazendo a coisa certa, eu escrevo de graça. Por que o senhor vai me dar 5.000 pau para fazer o que eu já estou fazendo? Né? Daí ele insistiu, falou, não, eu não quero não. O senhor pega o dinheiro e enfia no seu orifício anal. Eu já defendi o seu partido em outras ocasiões e se for necessário, defendo de novo. Como vou dizer, defendi, por exemplo, o direito do João Pedro Stedley falar uma vez que queriam vetar, censurar lá um programa dele. Defendi o direito do doutor Enéas falar outra vez que queriam censurar. Isso não quer dizer que eu gostasse do doutor Enéas ou gostasse do João Pedro Stedley. Para mim eram 2 bosta, tá vendo? Agora, o que é certo, porra. Né? Agora, vem o Matheus falar do segredo dos outros. Porra, o que é isso? Vamos lá. No programa passado eu comentei o artigo do Naomi Wolf, que falava da formação de um Estado ditatorial americano no tempo da administração Bush. Eu falei que os 10 traços que ela notou do regime fascista emergente não se verificava aqui de maneira alguma, mas que agora estão aparecendo. Né? Então, aqui o Tarcísio Vidal perguntou, os campos da FEMA é a administração da emergência aqui, não poderiam ser reconhecidos como segundo traço apontado por Naomi Wolf. Olha, quantos americanos têm presos nos campos da FEMA? Nenhum. Para quantos cidadãos americanos estão em Guantánamo? Tem nenhum. Então, que merda é essa? Quer dizer, se você faz, vamos dizer, um campo de prisioneiros para inimigos estrangeiros,
em território estrangeiro. Isso aí não é campo de concentração, meu filho. Campo de concentração é para prender a própria população, é o governo prendendo o seu povo. Isso simplesmente não existe nos Estados Unidos. Né? Agora, quando o Barack Obama disse que quer fazer uma força de segurança civil com um orçamento maior do que as 3 Forças Armadas, eu digo, peraí. Você imagina o poder, o tamanho das 3 Forças Armadas americanas. Você imagina construir uma força dessa para operar internamente. Isso aí só pode prender americano. Né? Você vai atuar contra quem? Você só pode atuar dentro. Se é segurança interna, é nós contra nós mesmos. Então, isso aí sim é fascismo. Agora, Naomi Wolf é uma hipócrita. Né? As pessoas que usam, vamos dizer, a figura de linguagem, por exemplo, quando eles falam de tortura em Guantánamo, tortura é figura de linguagem. Você não vai poder comparar, você mete a cabeça do outro dentro da água, o outro que corta dedo, corta a orelha, até, pera lá, não é a mesma coisa, né? Então, contra a verdadeira tortura nunca fizeram nada. Mas agora, se você dá um peido na cara de um terrorista, atentou contra os direitos humanos, porra, isso é de uma hipocrisia tão nojenta que, pô, é vontade de dar um fruto no meio do cu, pô, o que é isso? Vamos lá. Aqui, Nelson Timchak. A carta é comprida, gente. Puta vida, mas a carta é muito boa. Há mais ou menos 1 ano e meio, um amigo meu falou do senhor da sua obra. Fiquei bastante interessado. Por ser filho de um russo cuja família quase inteira foi dizimada pelo regime comunista, simpatizei de imediato com a sua oposição ao esquerdismo. No início, suas leituras eram extremamente agradáveis. Não raro dar gargalhadas ao ler os textos que o senhor reduzia nada aos ídolos do esquerdismo nacional e internacional. Mas note bem, ele lia mais por divertimento. Só que depois ele disse que foi ficando assustado com o negócio, vendo como a situação foi evoluindo no Brasil. À medida que fui tomando consciência da dominação quase que absoluta de todos os meios de comunicação pelo comunismo, bem como da má fé e despreparo de 99% dos intelectuais e jornalistas fatos, comecei a me sentir sufocado. Vejo claramente que essa nova configuração mundial, a crescente hostilidade a Israel, são sinais do final dos tempos, quando nosso Senhor voltará, não antes do aparecimento do anticristo. O senhor vê essa relação? Claro que eu vejo. Tá certo? Ele pede que ele indique livros. Só, bom, eu vou te indicar um site. Você procura no Google o nome Berit, B-E-R-I-T, Kjos, K-J-O-S. Essa senhora é uma pregadora protestante e ela faz um site que tem milhares de informações exatamente sobre esse negócio de nova ordem mundial, comunismo, sob o prisma teológico, que é o que interessa a você. Porque você... tem tanta coisa, mas tanta coisa importante, inclusive os artigos escritos por ela. Ela escreveu um livro muito importante chamado Brave New Schools, né? Que é sobre a mutação do sistema educacional americano, transformar isso numa fábrica de idiota. Né? Tudo isso, o material dela é muito bom. Dá uma olhada lá, inclusive indicações de livros você terá lá. Assim me abrevia o tempo aqui. Olá, aqui o Eduardo Marcos. No outro programa o senhor falou sobre a tradução de um livro do Russell Kirk e achava que não tinha nenhum texto em português, mas tem. O padre Paulo Ricardo traduziu o texto... aqui meu amigo, o padre Paulo Ricardo traduziu 10 princípios conservadores do Russell Kirk e eu não sabia. Olha só, mas que idiota, né? Eu vivo olhando o site do padre Paulo Ricardo, agora faz um tempo que não, mas eu nunca vi isso lá, porra. Eu sou uma besta quadrada mesmo. Desculpe, hein? Desculpa a vergonha que eu passei. Né? Aqui, www.padrepauloricardo.org. Né? Vinícius Krause, né, tem 2 questões que me causam ansiedade. O que uma pessoa normal, não filósofa, precisa saber para viver em paz? Não dá para viver em paz. O Cristo disse que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. O sonho de uma vida completa e perfeita, o sonho de ter uma personalidade completa, isso faz parte da mentalidade revolucionária, meu filho. Nós somos seres incompletos, nós somos seres imperfeitos. Perfeito quer dizer a mesma coisa que completo. Quer dizer em volta, e feito quer dizer o que é feito. Então, ter feito e todo fechadinho em volta seria a personalidade completa e perfeita, que era o sonho do Jung, essa gente toda, né? Quer dizer, a personalidade perfeita, bonita, que pode ser contemplada como uma obra de arte. Falou, isso não existe. Nós vivemos no meio do erro, da dúvida,
e do pecado, você está entendendo? E nós vamos viver assim até o último dia, nós somos uma bela merda, está entendendo? Então, o que você tem que procurar não é a paz, o que você tem que procurar é a salvação da sua alma, meu filho. Você tem que procurar não a sua perfeição, mas você tem que procurar a misericórdia de Deus, porque qualquer perfeição que você tenha vai ser injetada em você de cima e você não vai nem perceber. E você não vai achar que é perfeição. Quando você melhora um pouquinho, você fica achando até que você é pior do que antes. Mas se você é um bom filho da puta, se transforma num homem honesto, aí que você acha que você é um filho da puta. É assim que é. Agora, o filho da puta mesmo acha que é lindo. Que nem o Lula, que diz que é um homem sem pecado. Ele não tem pecado, quem tem pecado sou eu. O filho da puta sou eu. Você tá entendendo? Eu acho que eu sou um filho da puta, eu acho que eu sou um bosta. Ele acha que ele é um grande homem. É esse que é o problema. Então, não procure a paz, meu filho. A paz é no outro mundo, a paz é na eternidade. A paz, a plenitude é na eternidade. A eternidade existe. A vida eterna existe, ela é um fato. Né? Então, esqueça esse negócio de paz. Paz é viadagem, porra. Né? Como posso descobrir se sou um filósofo ou não? Se devo permanecer nessa busca doido pela verdade ou devo fazer vista grossa algumas dúvidas? Jamais! Jamais fazer vista grossa. Enfrente as suas dúvidas. Olha, o meu mestre, padre Stanislao dos Anjos, ele dizia que a tolerância para com o estado de dúvida é a condição necessária para você ser um filósofo. Se você não aguenta segurar uma dúvida na cabeça por 1 ano, 2, 3, 4, até você encontrar a resposta, aí não dá para ser filósofo. Se você quer uma resposta pronta na hora, então você tem que seguir, vamos dizer, apenas pelo princípio da obediência. Note bem, nós devemos obediência, é certo, à igreja. Mas você não espere que a igreja resolva todos os problemas, não. Você está entendendo? Se você pensar, olha, a totalidade da doutrina da igreja, quantas verdades ela estabeleceu? Ela estabeleceu uma meia dúzia, o resto é por sua conta, meu filho. E vira, você está entendendo? E, note bem, São Paulo apóstolo ordenava, tudo que te ensinarem, tudo que te disserem, você investigue para saber se é verdade. Isso é a ordem de São Paulo apóstolo. Então, se você tem que investigar, quer dizer que a coisa não é óbvia, não é evidente à primeira vista. Então, você vai ter que gastar algum tempo e, durante esse tempo, tu vai ter que tolerar o estado de dúvida. A verdade é filha do tempo, diz Santo Tomás de Aquino. Então, enquanto você não acha a verdade sobre aquele ponto em particular, porque, claro, você descobre uma verdade, aparece 50 mil outras dúvidas na sua cabeça, até você achar a verdade sobre aquele ponto, você vai ter que permanecer em dúvida e aguenta, meu filho. Né? Aqui o Hans Kung escreveu, se Obama fosse papa, puta que o pariu! Ah, Hans Kung merece um pontapé no meio do cu, porra. Esse cara é um salata, ele falou tanta mentira, tanta besteira, pô, ele escreveu na Folha de São Paulo, pode ser na Folha de São Paulo, puta vida. Ai, o presidente Barack Obama conseguiu em curto período de tempo retirar os Estados Unidos de um clima de desânimo. Peraí. Não foi o presidente Barack Obama, foi o candidato Obama. Até o dia da posse, né, o Obama infundiu um entusiasmo extraordinário. Na primeira semana, quando ele veio com aquele negócio do estímulo, ia gastar 730 bilhões, acabou a esperança na mesma hora. 62% dos americanos estão contra isso aí. O Obama já está doendo no bolso. Se o Obama fosse papa, ele ia meter a mão no seu bolso, Hans Kung. E no meu e no de todo mundo. Que isso? Puta que pariu. Bom, mas se o Obama é o Messias, por que ele não pode ser papa também? Porra. Caralho. Aqui. Gabriel Marini, né? Estudante de jornalismo da USJT de São Paulo. Muito me assustou quando o professor da teoria das mídias, Roberto Coelho, abertamente se colocou como gramsciano. O gramscianismo é assim, é a codificação da sacanagem e da mentira. Quando ele diz que o Partido Comunista tem que dominar os meios de comunicação e a educação de modo a ter a autoridade onipresente e invisível, né, de um imperativo categórico, de um mandamento divino, o que ele está querendo dizer? Vocês tudo vão nos obedecer sem saber que estão nos obedecendo. O que é isso aí? Isso é vigarice. Dizem que o Antônio Gramsci se converteu no leito de morte. Espero que ele tenha feito, porque senão ele está ardendo no fundo do inferno só por causa das coisas que ele escreveu. Né?
E se converteu, bom, pode ter ido para o purgatório, onde ele está lá obrigado a ler as obras de Antônio Gramsci por muitos milênios. No fim, ele será libertado e será perdoado e irá para o céu. Né? Primeiro, ele vai ter que ler seus próprios livros todo dia, todo dia. Não, eu quero esquecer aquela merda. Não, lê aí, desgraçado. Tu fez isso. Tá entendendo? Então, o Gramsciano não é um vigarista, é um aspirante a vigarista. É um admirador e aspirante noviço, tá certo? Da sacanagem. Daí, diz aqui, e ele me manda os capítulos do livro História Social da Mídia, de Asa Briggs e Peter Burke, e visivelmente um material esquerdista. Né? Então, o que você aconselha para, vamos dizer, neutralizar essa coisa? Olha, com relação à mídia, tá certo? Durante séculos, né? Décadas, os esquerdistas produziram um monte de livros de mídia para provar que a burguesia, né, dominava toda a mídia e criava a cultura burguesa para sustentar o capitalismo, etc. Acontece o seguinte, em todas as redações, em todas as universidades, só tinha esquerdista. Por que a burguesia deixava entrar tanto esquerdista lá se ela queria fazer só propaganda do capitalismo? Você me mostra aí um filme de Hollywood que fala bem do capitalismo. Eu acho que o último foi feito na década de 40. Depois disso, é só propaganda esquerdista. E quanto mais essas firmas crescem, mais esquerdistas elas ficam. Então, o que esse pessoal faz é criar uma visão abstrata do esquema de dominação na sociedade, né, omitindo a existência deles próprios e a função que eles têm nessa mesma máquina que eles estão descrevendo. Mais ou menos como faz o tal do Pierre Bourdieu. Fala o negócio da violência simbólica da burguesia. A burguesia, então, impõe, né, um monte de símbolos e valores que se espalham no ar e que todo mundo obedece sem perceber. Eu digo, mas como que a burguesia fez isso? Para fazer isso, o burguês não vai sair da sua indústria, do seu banco, né, para ir lá criar sistema educacional. Ele tem que contratar educadores. Quando você vai ver, os educadores são todos esquerdistas. Né, e o que eles estão transmitindo são valores esquerdistas. Então, vamos dizer, o famoso esquema de dominação que o cara descreve simplesmente não existe. Ele tem um esquema de dominação dele. Esse é o único que existe. Além disso, quando se fala em poder da mídia, grandes empresas, etc., grandes empresas de mídia são bosta perto de um negócio chamado KGB. Se você pegar toda a fortuna do Rockefeller, é bosta perto da KGB. O orçamento da KGB era ilimitado e secreto. E só dentro da União Soviética tinha 500 mil funcionários. Dos quais, no mínimo, 100 mil trabalhando só no departamento de desinformação. Comprando consciências, dominando empresas de mídia no Ocidente, né? Então, não existe até hoje um estudo de conjunto sobre isso. Não existe por quê? Porque é grande demais. Mas isso é como diz um amigo meu, você provar um crime é fácil, agora você provar 100 mil crimes fica difícil, tá entendendo? Quer dizer, a coisa é tão grande que se torna invisível. Então, a KGB manda na mídia ocidental inteira. Olha, o Vladimir Bukovsky, quando ele foi o primeiro que pesquisou os arquivos da KGB, e lá ele descobriu provas de que a KGB financiava toda a chamada imprensa de centro-esquerda da Europa. Todos os jornais da esquerda soft, isso é tudo subsidiado pela KGB. Ele pegou isso com relação agora à Europa. Agora, quando você vê que a mídia americana inteira faz a mesma coisa, é impossível que não tenha o dedo da KGB. É absolutamente impossível. Então, esse cara fala, o poder das grandes empresas de mídia, isso é tudo fetichismo, meu saco. Empresa não tem poder. Empresa tem só dinheiro. Quem tem poder é Estado, que tem todo o dinheiro que quiser e tem ainda os meios de matar. Isso é que é poder. O empresário é nada perto disso. Quando é que vocês vão entender? Esse negócio de burguesia é tudo fetichismo, porra. Puta que pariu. Olha, você vê o Estado, quando quer forçar você a fazer uma coisa, ele pode te intimidar, te prender e te matar. Agora, o burguês, o que ele pode fazer? Ele pode, no máximo, te oferecer um dinheiro. Se você não quiser aceitar o dinheiro, se você mandar ele enfiar o dinheiro no cu, você não é obrigado a fazer o que ele quer. Então, o que é o poder da sedução comparado ao poder da intimidação e ao poder de matar? É nada, gente. O pessoal fala do poder do dinheiro. Olha, o cara que está sem dinheiro no bolso, ele idealiza o dinheiro, então ele imagina
O dinheiro rege o mundo, o dinheiro matou. Não, meu filho. Quem manda no mundo é o poder de matar. Tem que entender isto. Tá? Se você sai com o dinheiro no bolso e chega um trombadinha na rua com 38, você está lá com 20 mil dólares no bolso e o cara tem lá uma merdinha do 38 com 2 balas. Quem manda mais? Você ou ele? No mundo funciona do mesmo modo. Agora, a KGB não tinha só o poder armado. Ela tinha o poder armado para intimidar, para matar, e tinha também o poder do dinheiro. Muito mais dinheiro do que qualquer potentado ocidental. Jorge Soros, comparado com a KGB, é um mendigo. Porque ele nunca passou de um office boy da KGB. É isso que ele é. Então, olha, se você quer ter uma ideia de como é que funciona o negócio de mídia aqui, você começa por ler os livros do Bernard Goldberg. Não é uma análise sociológica, não é estudo científico, é apenas um depoimento pessoal do que ele viu na mídia americana. Tá certo? Você lê o livro Arrogance e Bias, né? E agora este último livro, né? A Slobbering Love Affair, um meloso caso de amor entre Barack Obama e a grande mídia. Leia aí se você vai ver. Depois você vai ver as grandes teorias lá do seu Peter Burke, a Asa Briggs. Né? O intelectual de esquerda é feito assim, ele existe para negar a realidade de uma maneira intelectualmente sofisticada, em linguagem científica, quer dizer, faz uma imitação, macaqueia a linguagem de uma ciência, tá certo? Para negar os fatos óbvios e para negar, às vezes, a própria existência do sujeito que está fazendo aquilo, tá entendendo? Por exemplo, eu tive 40 anos na mídia brasileira, mais de 40 anos. Eu sei que todos os chefes de redação do Brasil é tudo comunista, ou simpatizante no mínimo. Se tiver um que não é esquerdista pessoalmente, mas que cede, por causa da força majoritária, é muito. E todos eles ficam se queixando que as empresas, né, a burguesia oprime o pensamento burguês. Eles falam que é do pensamento único. Ó, o único pensamento único que eu conheço é o pensamento único deles, que é o que domina, porra. E eles ficam falando do pensamento único dos outros. Falei, cadê o pensamento único pró-capitalista, que eu não vejo? Eles falam, mas os bancos dão dinheiro para quem? Dão dinheiro para a direita? Os bancos dão dinheiro para vocês, porra! Ai. Não, tem tanta coisa aqui. Aqui o Paulo Henrique, né? Foi a grande hora de acessar seu blog. Muito obrigado, Paulo Henrique. Obrigado pela sua atenção. Aqui, Fernando Pavlov. Esqueci de mencionar no e-mail que o Caetano Veloso, no seu blog Obra em Progresso, citou de passar sua menção ao episódio da recusa de Garcia Ramos a comer da comida do cozinheiro homossexual. É o problema, o pessoal fala homofobia. Fala, quer um cara homofóbico? O grande escritor romancista, e aliás, militante comunista, Graciliano Ramos. E ele, quando estava na cadeia, tinha lá um cozinheiro viado, e ele ficava com nojo da comida porque tinha sido feito por um viado e não comia. Ficava morrendo de fome só para não comer a comida do viado. Era uma coisa instintiva dele. Não era um preconceito, não era uma ideia, era uma coisa que ele sentia no corpo dele. O que pode fazer? Ele vai prender o cara por causa disso? Não, ele já estava preso, porra. Se fosse hoje, ia voltar para a cadeia porque falou uma coisa dessa. Então, eu acho que o direito, né, do sujeito tem de sentir atração por isso ou aquilo, o direito de querer determinados prazeres, é coextensivo ao direito de repugnância, ao direito de não gostar e o direito de sentir repugnância. Tá certo? Eu, pessoalmente, eu não tenho isso, eu não sinto essa repugnância, né? Não sinto nada disso, mas eu sei que o sujeito sente e ele tem o direito de sentir o que ele quiser. Né? Olha, o que quiser não, porque ele não sente o que quer, a gente sente o que pode. Então, isso aí para mostrar agora o Caetano diz, bom, mas desse ponto Graciliano nenhum pode passar. Digo, pode passar como? O Graciliano fez o que ele sentiu o negócio e expressou por escrito. O que mais você queria que ele fizesse? Que batesse no gay? Os caras vêm, existe violência contra gay. Sim, num país onde matam 50 mil brasileiros por ano, me aparecem os merda falando de 100 homossexuais que morreram e dizem que é uma epidemia de violência contra gay. Fala, olha, violência contra gay dá vontade de fazer na hora que você lê uma coisa dessa, porra. Eu digo, não vou bater em você, não é porque você é gay, mas porque você escreveu essa porra, você quer que a gente acredite.
Ai, ai, ai. Vamos ver aqui, tem tanta coisa aqui, mas tanta coisa, puta vida. Aqui vamos ver umas notícias. Aqui você sabe que o negócio do estímulos do Barack Obama, né, está indo inclusive para empresas de mídia. Isso quer dizer que vai ficar igual ao Brasil, onde a empresa de mídia depende do dinheiro do governo, daí acabou a liberdade de imprensa. Isso é uma das novidades esperançosas que a gente está vendo aí o governo Barack Obama realizando o seu change. Aqui, o Alex Brum Machado escreve: essa autoridade do futuro sobre o presente, da qual padecem as pessoas assoladas pela mentalidade revolucionária, não poderia ser também a base para a infelicidade que percebemos em quase toda a sociedade? Não vejo mais a felicidade ao meu redor, mas meus avós me falam que no tempo deles as coisas não eram assim. Eu tenho 39 anos. Seus avós têm toda a razão. Porque se você mete na cabeça das pessoas, assim, você pode construir um mundo melhor, tá certo? E o sujeito investido da autoridade do suposto mundo melhor que na cabeça dele, né, já começa a sentir que ele é uma pessoa especial, que ele tem mais direito que os outros, que ele é moralmente superior. Só porque ele pensou num futuro que ele imagina melhor, o cara está estragado, porra. Ele está vivendo na falsidade. Com base na falsidade, ninguém pode ser feliz jamais. Quer dizer, a possibilidade, vou dizer, o potencial de felicidade humana na Terra não é grande coisa, mas algum a gente tem. A gente pode ser relativamente feliz. Tá certo? Agora, você vai falar de felicidade na vida de um Lenin, de um Karl Marx, de um Trotsky? Essas pessoas viveram com raiva o tempo todo, porra. Tá certo? Só queriam ver sangue. Né? Então, de fato, a mentalidade revolucionária, quando ela se espalha pela sociedade e vive com essa promessa de mundo melhor, do change, né, pronto, acabou sua felicidade, porque você já está vivendo num mundo hipotético, comparado ao qual o mundo atual vai ser sempre uma bela merda. Né? Claro, o inexistente é sempre mais perfeito do que o existente. Agora, você veja aqui, me chega uma notícia de que o Vaticano está promovendo um encontro lá sobre negócio de teoria de evolução, fazendo as maiores homenagens a Darwin, e recusando-se até a discutir o design inteligente, porque diz, não, o design inteligente não é científico e não é teologicamente aceitável. Diz, olha, eu não sei, o arcebispo que falou isso, eu vou te dar uma resposta a mais educada que eu posso. Vai tomar no seu cu. Mentiroso do caralho, analfabeto, cretino, vigarista, charlatão. Primeiro, o que fez Charles Darwin? Charles Darwin inventou a teoria da evolução? Não. A teoria da evolução já existia desde o tempo de Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Goethe, todo mundo falou um pouco disso. O que ele fez? Ele inventou uma explicação para a teoria da evolução, explicação baseada na seleção natural, a qual explicação estava errada. E nenhum dos ditos, autoproclamados discípulos de Darwin aceita a explicação. Então você pode me perguntar, mas por que o sujeito que inventou apenas uma explicação errada para uma teoria pré-existente é celebrado como se fosse não só o inventor dessa teoria, mas como se fosse o grande gênio científico da humanidade? Tá certo? Então, em segundo lugar, o inventor do design inteligente foi quem? Foi Charles Darwin. Ele diz isso expressamente nas linhas finais de Origem das Espécies. Ele expressa compactamente ali a teoria do design inteligente. Tudo isso foi um plano divino. A inteligência divina bolou tudo isso, pá. Ele diz isso. Só que eu li a Origem das Espécies e eu sei disso eu acho que eu li a Origem das Espécies quando tinha 15 anos. Eu era louco por esse negócio. Eu queria ser paleontologista, queria fazer buraco e achar dinossauro. Tá, né? E, naturalmente, eu era evolucionista. Tinha até um retrato de Charles Darwin, né, no meu quarto. Tá certo? Então, hoje eu sei que isso é mitologia para adolescente. Mas, depois disso, quer dizer, eu nunca mais voltei a ler a Origem das Espécies, a não ser consultar um pedacinho ou outro. Mas, essa semana alguém me mandou uma gravação, um vídeo maravilhoso, de um cidadão chamado John Angus Wilson, que é um estudioso de retórica, a arte da argumentação. E a especialidade dele é a retórica da ciência, isso é, como que um cientista monta o seu argumento para que esse argumento se torne persuasivo para a comunidade científica e para o público em geral. E esse camarada John Angus Wilson, não, John Angus Campbell, desculpe, Campbell,
Olha, é um dos melhores professores que eu vi na minha vida. A aula do sujeito é uma delícia, delícia, delícia. Então vocês têm que ver isso aí. Procure no YouTube, John Angus Campbell. E ele ali, ele demonstra uma coisa que eu não tinha percebido quando li. Claro, eu tinha 14 anos, era um boboca. Mas que agora que ele falou, agora eu acordei. O design inteligente não é algo que Darwin apenas afirma no final do livro. O design inteligente é a premissa na qual ele funda toda a argumentação da origem das espécies. Ora, então é o seguinte, quem se diz discípulo de Darwin hoje? Aqueles que não aceitam mais a teoria de Darwin da seleção natural e inventam no lugar dele o que eles chamam de neodarwinismo, ou seja, nada aconteceu pela seleção natural, aconteceu tudo por acaso. Quer dizer exatamente o contrário. A seleção natural, para Darwin, era uma espécie de design inteligente, era como o que Hegel chamava a astúcia da razão, quer dizer, uma inteligência que por trás conduz tudo para o bem, para o maior progresso. Né? Os discípulos de Darwin não aceitam mais a teoria de Darwin. E quem aceita o design inteligente são os inimigos de Darwin. Agora, existiu o fato da evolução ou não existiu? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou o único ser humano sobre a Terra, pelo menos dentro do meu conhecimento, que não tem a menor ideia se esse negócio aconteceu ou não. Porque todo mundo acha que sabe. Eu não sei. Eu sei o seguinte, nada foi provado, nem em favor nem contra. Com relação à seleção natural, já foi derrubado. Com relação ao acaso, dizer que tudo aconteceu por acaso, é possível você provar que tudo aconteceu por acaso? Olha, se você estudou um tiquinho assim de lógica, você sabe que essa prova é impossível. Porque você dizer que tudo aconteceu por acaso é dizer que nada tem, vamos dizer, uma causa, vamos dizer, geral, só causas acidentais, em número infinito. Como é que se pode provar isso? Não pode provar jamais. Portanto, a teoria do Sr. Richard Dawkins não será jamais provada, nem muito menos impugnada. E o design inteligente? Também não é possível provar o design inteligente pelo seguinte. Porque no universo, como o universo não é Deus, existem elementos de ordem e elementos de desordem no universo. Sempre que você achar um elemento de ordem, você vai achar um outro elemento que sugere o caos. E quando você achar um elemento que sugere o caos, você vai achar um outro elemento que sugere a ordem. Portanto, a prova desta merda vai demorar, né, alguns milênios. Talvez para achar a prova demore mais do que a duração total do universo. Então, eu tenho certeza de que, pelos chamados métodos científicos, jamais vai se chegar a uma conclusão com esse negócio, porque esse negócio que transcende o método científico experimental. É uma questão que exige, vamos dizer, um apelo ao próprio fundamento da racionalidade humana. Essa é uma questão de ontologia, de metafísica, e não tem como você resolver por método experimental. Portanto, né, eu acho que é possível você provar alguma coisa com relação a isso. Eu acho que é possível você dizer que alguns elementos de evolução que sugerem evolução, eles existem. Né? E existem outros elementos que sugerem o design inteligente, mas a prova definitiva disso não vai ter nenhuma. Então, agora, esse arcebispo, esse cardeal, esse merda que falou isso, tu é uma vergonha para a igreja, tu tinha que ser posto daí para fora, pontapé na bunda, você está entendendo? Tu não é cristão, tu não é católico, tu é um agente infiltrado, tu é um bom filho da puta, isso que você é. Eu não respeito você, respeito meu cachorro mais do que respeito você, rapaz. Esqueci até o nome do filho da puta. Tem gente na linha, quer falar? Epa, acabou o nosso tempo já. Acabou. Sobrou 80 páginas aqui, não falei um monte de coisa importante e também não vou atender ninguém. Quer saber? Não dá mais para falar. Quem colocou, colocou. Quem não colocou, não coloca mais. Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.